Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, nas coisas do alto, então nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, meus irmãos? A vossa vida está escondida com Cristo em... Feche os seus olhos, no nome de Jesus de Nazaré. Pai, eu oro de maneira que a sua presença, a sua luz, de maneira que a tua presença, ela esteja conosco hoje. Ajude-nos, venha a nos abençoar nessa manhã, enriquecendo as nossas almas, fazendo com que as nossas almas possam estar guardadas em sua presença. Esta é a oração que nós fazemos agora, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Você vai orar para que o Senhor Deus, Ele fale, Ele abra o teu espírito, Ele comunique-se consigo. No nome de Jesus, estamos a orar. Fale com Deus onde está. Pai, eu oro em tua presença, em nome de Jesus, que o Senhor venha a nos ajudar, abra-nos entendimento, faça com que as nossas almas, elas venham a grandemente estar diante da tua presença e do teu Santo Espírito, na glória do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus. Faça silêncio. Senhor, eu entrego a vida e o coração deles em suas mãos. Abra-nos entendimento, dê-nos graça, dê-nos compreensão. Acima de tudo, dê-nos tua compreensão para que o teu reino se estabeleça em nossos corações. Na glória do Senhor Jesus, nós queremos dizer amém. Olhe para mim, meu irmão. No mês de fevereiro, nós tivemos uma longa sessão. E essa longa sessão que nós tivemos, nós intitulamos a guerra contra as almas. Sim ou não, pessoal? Sim. No final dessa longa sessão da guerra contra as almas, há uma coisa que eu concluo. Em tudo que nós fizemos, em todo o tempo, durante o mês de fevereiro, eu chego a uma conclusão. Almas precisam de ser revestidas. Almas precisam. Foi um mês em que eu vi muita coisa grave. Há coisas que em toda a minha vida eu nunca havia presenciado. No mês de fevereiro eu presenciei. Eu não sabia que haviam demônios que manifestariam tão perto da Igreja de Cristo. Eu não acreditei naquilo que eu encontrei durante o mês de fevereiro, nas minhas andanças. As grandes e profundas revelações, que algumas delas tive que gravar. Tenho gravadas. De tão sérias que são. E de tão nítida que é a luta e a guerra que o diabo está fazendo contra as almas. Há uma luta muito forte acontecendo no espírito. Vocês podem se olhar entre vocês e não suspeitar o que está se passando com o teu irmão do teu lado aí. Esse mês de fevereiro que passou, eu pude ouvir, não de uma e não de duas pessoas, confissões fortes.
Eu ouvi confissões que durante anos e anos estavam escondidos no coração das pessoas. A maneira que o diabo brincou com almas até o mês de fevereiro, até ser desvendado a obra que ele tem feito contra as almas. E em meio a tudo que aconteceu, meus irmãos, eu só tenho uma coisa que eu recebi como orientação e comando para começar nesse mês de maio, de março, isso aqui é. Almas precisam de ser revestidas. E é por isso que hoje eu quero falar sobre o revestimento do alto prometido. O revestimento do alto prometido. Aleluia, meus irmãos. Hoje em dia, se você for a reparar, muitos dos problemas estão acontecendo hoje em dia no mundo. Você vai perceber que há muitos irmãos que estão a enlouquecer. Há muitas pessoas que estão a enlouquecer atualmente. Encontramos-nos com pessoas que tudo começou de uma pequena amizade. E a amizade que a pessoa teve lhe puxava para o vício lhe puxava para poder vender tudo que ela tinha para alimentar o vício dela. Começou a vender tudo. Entrou no vício. E quando entrou no vício, passou do vício e agora está na loucura. E o número de pessoas que estão a enlouquecer. Eu digo, isso está assustador porque já não é mais longe. Antigamente nós ouvimos falar que alguém enlouqueceu, nós não conhecíamos o nome da pessoa, não sabemos de onde que a pessoa era alguém de nós. Mas hoje está cada vez mais a chegar perto de onde nós vivemos, da nossa sociedade, da sociedade que cada um de nós estamos aqui reside. Problemas graves de homofobia estão a desenvolver-se. Até nos lugares que você menos espera. Pessoas que você menos espera. Elas não são o que você imagina que elas são. Estão no nosso meio. Estão a conviver conosco. E não está-se a saber de onde está a vir tantos desejos, tanto espírito para incorporar em pessoas. Esses problemas estão hoje a alastrar-se no mundo. É a causa de não haver o revestimento nos homens. Os homens andam sem estar revestidos. O apóstolo Paulo está dizendo em Colossenses: já que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto. Ele está falando com aquelas pessoas que entregaram-se a Cristo. Eles entraram na igreja, estão a começar uma caminhada de buscar a Jesus. Há uma recomendação. Qual é essa recomendação? Buscar se revestir do alto. Nós já morremos para o mundo e vivemos para Deus. E se não já vivemos para Deus agora, você precisa de carregar o que é do alto, onde Deus está. Se você é alguém que está agora a entregar-se no caminho de Deus, sem se revestir do alto, esses problemas vão te alcançar. A maior parte dos crentes precisam me ouvir hoje, nesta manhã. Há um comando ao qual eu recebi de revestir todas as almas do poder do alto que foi prometido. Isso não é uma escolha. É que se você não for a se revestir, você vai ser afetado com o que está a acontecer atualmente no mundo. Isso está a alastrar bastante. Você vai ser afetado. E é por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, que vocês abriram, no capítulo 15, leiam comigo 1 Coríntios, capítulo 15, que vocês abriram. Escute o que o apóstolo Paulo disse, no versículo 49. Ele disse: assim como trouxemos a imagem do homem terreno, importa que tragamos também a imagem do homem celestial. Amém, meus irmãos? Quer dizer, você é feito de homem, você tem agora a aparência, a imagem do homem carnal, o homem físico. Mas o homem não precisa, não deve apenas andar com a imagem do homem terreno. Ele tem que também carregar a imagem do homem celestial nele. Ele tem que se revestir do alto. E isso não é uma escolha, não é algo
que você vai escolher, meu amado jovem. Hoje em dia nós estamos entrando numa era em que os vícios estão a entrar da forma mais agressiva na vida das pessoas. Está muito triste o que está acontecendo. O mês de fevereiro foi um mês de escândalo na minha vida, gente. Alguns casos, o irmão Carlos, nós tivemos a ouvir juntos. Você tem ideia de poder olhar para um crente e ele está a viver uma vida escondida, coisas de mundano. Você está a ter ideia de alguns vícios estarem escondidos, estão a ser feitos, desenvolvidos, alguns vícios sem ninguém saber. Estão dentro do homem. E essas pessoas, elas andam dentro da igreja algumas vezes, mas isso não diz nada se ela não foi revestida do poder do alto. Se você não está sendo revestida do poder do alto até hoje, loucura está a caminho da sua vida, vícios está a caminho da sua vida, desgraça está a caminho da sua vida, a homofobia está a caminho da tua vida. Esses todos os males, perversão, estão a caminho de si e te alcançarão. Porque não é possível você viver neste mundo e não se contaminar, a não ser que você tenha sido revestido do poder do alto. Amém? Amém, meus irmãos? Isso significa que você precisa de começar a cuidar da tua vida espiritual. A loucura, o vício, elas não entram da carne, elas entram do espírito. O meu vício não entra na minha carne física, ela começa no meu espírito. Eu preciso começar a buscar, cuidar da minha vida espiritual. Porque se eu não for a começar a cuidar da minha vida espiritual, vai acontecer que todas as investidas do diabo venham sobre nós. Eu quero dizer algo: todo ser humano em sua profissão precisa de ser revestido do alto. Eu estou falando do homem em sua profissão. Todo homem, e mesmo se eu falasse aqui agora não com almas, com pessoas profissionais, com pessoas que estudaram, eu diria, mesmo no teu curso, no teu trabalho, na tua formação, principalmente eu estou falando das profissões mais delicadas, se não houver um revestimento do alto, você vai falhar. Eu digo mais, meus amados irmãos, o médico, até o médico precisa do revestimento do alto, o professor precisa do revestimento do alto. Ele precisa, sabe por causa de quê? Nossas profissões e cursos só nos dão conhecimento científico. Cada profissão precisa, além de conhecimento científico, para ser exercido na perfeição. Ela precisa de paciência, ela precisa de amor, ela precisa de moderação, ela precisa de justiça, ela precisa de compromisso. Mesmo para toda pessoa que é pai, que é filho, que é irmão, precisa de revestimento. Esposas, maridos, precisam de ser revestidos atualmente. Não basta você ser marido porque apenas gerou um filho. É suficiente para você ser um bom marido. Não é suficiente você ter apenas o teu marido para você se intitula uma mulher. Precisa mais do que apenas lavar roupa na sua casa, do que cozinhar, do que dar filhos para o teu marido, para ser uma verdadeira mulher. Precisa de algo a mais, como que saber ouvir. Para ser filho, você não basta apenas ter nascido do seu pai, ter linhagem, ter sangue, ter traços de aparência, se parecer com ele para ser um bom filho. Você precisa mais do que traços e ligações sanguíneas para ser um bom filho, um bom pai. Hoje em dia há uma crise grande de ser pai. Os pais estão em problemas, não estão a ser pais. Há uma crise enorme de mães que não estão a ser mães. Há uma crise de filhos que não estão a ser filhos. Há uma crise de servos que não estão a ser servos. Há uma crise de esposas que não são esposas. Há uma crise. E tudo isso é porque linhas de traços sanguíneos não nos dão tudo o que é necessário para me tornar um bom filho, um bom marido e uma boa esposa. Preciso mais do que isso. Preciso de saber ouvir. Preciso, inclusive, de compreensão, de amor, de moderação, humildade, bondade e perdão. E tudo isso só se tem quando alguém cuida da vida espiritual dele. Se você não cuida da vida espiritual, você não terá nada disso. E não será um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa,
um bom filho e um bom servo. Você não será. Por isso que eu falo do revestimento que é universal. Até o pastor precisa de revestimento do alto. Ele precisa de ser revestido do alto. Porque se ele apenas tornar-se pastor em pregar, anunciar apenas a mensagem e lutar contra os demônios, um pastor precisa de mais do que isso. Um pastor precisa de ter um coração de paciência. Isso são virtudes que eu estou a citar. E segundo a Bíblia, virtudes homens não conseguem produzir por si sós. Leia comigo Tiago, que você abriu. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 17. Diz: toda boa dádiva e dom perfeito vem da onde? Do alto. E descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Olhe para mim. O que eu citei agora, moderação, paciência, amor, humildade, bondade, são virtudes. E virtudes, segundo o apóstolo Tiago, elas vêm da onde? Do alto. É aqui onde está o ponto do revestimento que tem que haver. Se nós não formos a revestir todos os homens e também em suas profissões, eles vão ter apenas conhecimento científico como médicos e professores, mas não é isso que é necessário. Você se poderá olhar no espelho e dirá o seguinte: eu sou mãe porque eu consegui gerar um filho, eu sou pai porque eu consegui gerar um filho, eu sou pai porque eu trabalho e meto dinheiro na mesa. E isso, você sabe, é a única coisa que você precisa de entender, que não é necessário para ser um pai. Você ainda não é pai. Há filhos que estão a chorar nos cantos dos quartos atualmente, choram, clamam por causa de vazio da alma, vazio do coração, dizendo: pai, eu vivo sozinho nesse mundo. Sentem uma grande ausência dos pais. Grande ausência. Rapazes que sofrem, as esposas de maridos que nos cantos estão a reclamar, estão a chorar e sofrer por causa de alguém que está do lado dela que supostamente deveria ser uma esposa, mas não é, porque não tem nenhum revestimento do alto, não tem virtudes. Não tem virtudes, e sem virtudes todos os males da geração vão a nos alcançar. Todos os males da geração nos alcançam. Há uma necessidade, meus irmãos, de sermos revestidos do alto. A igreja no geral precisa de se revestir do poder do alto. Estamos entrando num tempo muito complicado, meus irmãos. Estamos entrando numa era bastante inclusiva do demônio, em que ele tem feito grandes investidas para pegar a tua alma. Hoje, as investidas do diabo para pegar uma vida triplicaram e podem estar no lugar em que você menos espera. Agora eu quero te dizer uma coisa: você imagina o diabo estar no lugar em que você não imagina? No pastor. Cada mão que ele coloca sobre a tua cabeça, ele está a colocar alguma identidade espiritual maligna na tua vida. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que estamos nessa? E eu digo uma coisa: já estamos nessa época. Uma mão na tua cabeça está a deixar impurezas, espíritos, maldades em ti. E encontra ele, propriamente pastor, não está revestido, e encontra um povo que também não está revestido, não tem proteção nenhuma. Todas as maldades e maldições, espíritos passam para eles pela imposição de mãos. Eu só falo de coisas que vocês sabem. Quando eu começo a falar de coisas como essas, não ouvir dizer longe, são casos que estou a tratar de perto. São casos que estou a começar a lidar com eles de perto, perto de mim. Já parou para imaginar numa época em que até pastores incorporam no corpo dos crentes? Já parou para pensar nesse tempo? Em que você pode ir lá num lugar e eu manifestar em ti, sair em ti. Já parou para pensar nesse tempo? Já parou para pensar num tempo em que a sua alma, quanto mais ela está a colocar os pés em um certo lugar, ela parece estar a entrar mais no inferno, está a ficar mais impura.
Porque quase que o diabo colocou os seus pés aqui nessa terra. Quase que o diabo colocou os seus pés na terra. E há uma coisa que eu preciso vos dizer. Relatos gigantes e assustadores. Gravações que eu carrego comigo. Relatos de homens, mulheres que servem em suas igrejas. Crentes comuns e normais que na sua inocência, por não estarem revestidos, estão a padecer, eles estão a sofrer nas mãos do diabo. E isso me faz dizer... O revestimento não é para vir apenas para os servos de Deus. O revestimento é para vir para toda a igreja de Jesus Cristo a nível mundial. Não é para apenas um grupo, é para todos. Todos devem ser revestidos do poder do alto. Senão, eles serão pegos pela praga. Aleluia, meus irmãos. Eles serão pegos pela praga porque eles não estarão protegidos. Eles não serão protegidos. Eu vejo que existem várias razões pela qual Deus prometeu no passado revestir os homens. Há um motivo pela qual Deus prometeu na Bíblia. O revestimento que o apóstolo Paulo está a dizer, revestível do alto, não é iniciativa do apóstolo Paulo e não é iniciativa minha. É uma iniciativa divina. Deus prometeu revestir a terra toda do poder do alto. Leia comigo Atos dos Apóstolos para nós podermos avançar. Vocês estão comigo, pessoal? Sim ou não? Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 4. Veja só. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse que de mim ouvistes. Amém, meus irmãos? Olhe para mim, é uma promessa. Existe uma promessa do Pai. E Jesus disse para os apóstolos: aguardem o cumprimento de uma promessa. Deus prometeu algo. E se Deus prometeu algo, isso diz muito para nós. Nós sabemos em quem nós temos escrito. Lembram-se disso? Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu revestir a terra, não é homem para mentir, não é homem para se esquecer, e não é homem para prometer uma coisa e não cumprir. E o apóstolo João nos dá o segredo de uma oração eficaz. No livro de 1 João capítulo 5, ele fala sobre a eficácia da oração. Ele diz: irmãos, essa é a confiança que nós temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, cremos que Ele nos ouve. E se nós cremos que Ele nos ouve, cremos que já recebemos aquilo que nós temos pedido a Ele. Significa, se Deus prometeu revestir, a oração de revestir nossas almas é uma oração segundo a vontade de quem? De Deus. Logo Ele vai cumprir nas nossas vidas. Eu posso estar nessa manhã a pregar para uma geração que está a precisar de um revestimento urgente. Senão, daqui a alguns anos, nós não veremos alguns desses jovens ter um futuro promissor na presença do Senhor Deus. Não veremos. Não veremos igrejas que têm um futuro, a um dia estarem no futuro. Não veremos, porque o mal está a fazer um trabalho. Aleluia, meus irmãos. A promessa que Jesus Cristo fez, eu quero te mostrar na Bíblia agora, para eu poder entrar e vos dar algumas orientações. Jesus prometeu revestir os homens. Nessa manhã eu quero toda a tua atenção, pessoal, tudo quanto eu vou falar para si. Escute-me. Teu problema com demônios, a resolução não é demônio manifestar. Por favor, me escute. A tua resolução para o teu vício não é demônio manifestar. É o que eu estou a falar aqui agora. Tua alma precisa de ser revestida. Essa é a solução final. É o que vai resolver teu problema. Jesus olhou para a necessidade de vestir as almas. Leia comigo Lucas. É um dos últimos livros que você vai poder ler. O resto eu vou pegá-los sozinho.
Lucas 24. Aqui está a promessa feita por Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Amém. Vocês estão aí, pessoal? Já chegaram no livro de Lucas? Capítulo 24. Já estão aí, pessoal? Ok, vamos lá ler. Versículo 49. Veja só o que Jesus Cristo disse. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos do poder. Até que do alto sejais revestidos do... Olhe para mim, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta promessa de revestir é para todos. É para crianças, é para adolescentes, é para jovens, é para adultos e até idosos. É para toda a camada. A promessa de revestimento é para todos. O livro de Joel, quando o Senhor Deus fez a promessa de derramar o Espírito Santo, Ele disse: derramarei meu Espírito sobre todas as pessoas, filhos, filhas, velhos, jovens. Eu vou derramar o meu Espírito. Eu vou revestir a todos. Essa promessa de revestir não é uma promessa exclusivamente para os pastores. Por favor, igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, escute-me nisso. As regalias da espiritualidade não são mais para o pastor, são mais para ti, como igreja, como povo. Quem está sofrendo mais hoje em dia não é o pastor, são vocês como povo. Vocês como povo são as que estão mais a cair em problemas, estão a se deixar vencer pelo mundo. E essa promessa de revestir-vos do poder do alto é exclusivamente para o povo, não é para os servos. É para o povo. O apóstolo Pedro, o nosso líder, disse: a promessa é para vocês. A promessa para vocês, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Todos aqueles que estão longe, isso é, todos quanto o Senhor nosso Deus vai chamar. Toda pessoa que Deus chamar, Pedro está a dizer, o revestimento, a promessa de revestimento é para todos. É para ti, você está me ouvindo nesse momento. Ele prometeu te revestir de poder do alto. Ele prometeu, e a promessa é nossa. O profeta Isaías, eu falo que é uma visão que ele teve. Ele teve uma visão, e a visão que Isaías teve, na minha percepção, ele viu toda a terra cheia da glória de Deus. Toda a terra estava cheia da glória de Deus. E na visão que Isaías tem, ele vê que o revestimento é que cobrirá, é que deve cobrir os homens. Os nossos adolescentes hoje em dia não estão suficientemente revestidos para resistir aos ataques e investidas que esse mundo pode oferecer. Não estão preparados. Não estão revestidos, mesmo os que servem a nós, nosso povo que servimos, muitos de nós ainda não foram revestidos do poder do alto. Por isso que muitas pragas que o diabo tem trago para a geração, alguns pegam. Hoje em dia estamos numa era em que há uma praga muito grande do orgulho, da soberba. Parece que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e os seus membros, alguns estão a pegar essa praga. Parece que estão a cair nesse erro. Não estão revestidos. Não estão cobertos. E isso nos levará, meus irmãos, para um ponto. A importância que eu quero vos explicar agora desse revestimento. Paulo disse: se é que já ressuscitaste com Cristo, buscai. Se você não ressuscitou com Cristo, você não nasceu de novo, você não vai entender a minha mensagem. Não vai entender do que eu estou a tentar te dizer nesta manhã. Se é que já ressuscitaste com Cristo. A primeira importância do revestimento do alto, meus amados irmãos, é que o revestimento do alto permite o cumprimento de profecias no meio do crente.
Você vê que há crentes que hoje em dia não vê a concretização de nenhuma profecia bíblica por causa da falta do revestimento. Nenhuma profecia se concretiza na vida dele. Segunda importância, o revestimento do alto é a permissão para iniciar toda a jornada e o garante do triunfo de toda a jornada espiritual e até física. Todas as pessoas que começaram um ministério na Bíblia, ninguém começou sem primeiro ser revestido. Ninguém começou na Bíblia o ministério sem primeiro ser revestido. Moisés, quando ele foi chamado para ir para o Egito, uma das coisas que aconteceu com Moisés, Deus lhe chamou, lhe revestiu do poder do alto, quando ele estava prestes a começar o seu ministério. Jesus, ele também, antes de iniciar, quando estava para iniciar o seu ministério, ele teve que ser revestido do alto. E a Bíblia diz no livro de Lucas 3, iniciou o seu ministério depois de ter sido batizado pelo Espírito Santo. Meus irmãos jovens, vocês estão a querer começar os vossos ministérios, vossas caminhadas, jornadas dessa vida, e ainda não foram revestidos de poder. Vocês se esquecem que a jornada, em todas as esferas que existem no mundo, toda jornada precisa de um preparo, de um revestimento. Muitos começam as suas jornadas, mas não terminam, não chegam ao fim das suas jornadas, não concluem. As famílias estamos a começar hoje em dia, os jovens não estão a querer Deus os revestir de alguma forma. Segunda importância do revestimento do alto, ela permite você começar o teu ministério e acabar bem o teu ministério. Mesmo no teu lado profissional, meu irmão jovem, se você quiser andar, não inicie sem primeiro ser revestido. Você vai falhar. Amém? Amém? Você vai falhar. Salomão, quando estava para começar o ministério dele, primeira coisa, ele foi orar. Senhor, está escrito assim na Bíblia, este povo é numeroso, eu não vou conseguir dar conta desse povo. Me dá conhecimento e sabedoria para eu saber guiar melhor esse povo. Antes dele começar a exercer seu cargo de rei, ele pediu por um revestimento do alto. Ele pediu ser capacitado para que ele não pudesse falhar. Muitos jovens começam a estudar, não terminam de estudar, e alguns já acham que isso aí não é nada. Mas gente, isso não é brincadeira. Esse mundo não é uma brincadeira. Esse mundo é sério. Quem começa essa caminhada a ser revestido vai terminar, mas quem desvaloriza e não dá importância ao revestimento do alto, não vai terminar nunca. Nunca vai terminar a sua caminhada. Até começar, alguns não vão começar. Porque começa-se e até ter a ganância de terminar, quem primeiro buscou o revestimento do alto. Já buscou o revestimento na tua vida do alto para começar a tua caminhada, a tua jornada? Jovem, adolescente, senhor e senhora? Até você que é evangelista, meus, será que já se revestiu? Terceira importância da capacitação do revestimento do alto é que o revestimento do alto é uma capacitação divina para o crente lidar face ao mundo. Quando o crente está a entrar no mundo, agora me escute, quando você está para entrar no mundo, você está a andar nesse mundo, precisa de ser revestido para saber ser capacitado para não ser derrubado pelo mundo. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, diz a Bíblia, quando eles foram para a Babilônia, Deus os vestiu de algo. A um deu discernimento dos sonhos, a outro deu-lhes sabedoria, deu-lhes excelência. Eles carregavam o espírito de excelência para conseguirem dar face ao mundo. Você sabe que está a falhar muito jovem nesse mundo, na tua vida normal. Você não foi capacitado para lidar face a esse mundo perigoso. Daniel, quando entrou na Babilônia, os seus 3 irmãos, eles foram revestidos do alto.
Esse mundo não se entra sem ninguém saber como se defender. Como é que eu posso me defender do mundo? Deus capacita a pessoa primeiro. Deus capacita primeiro. Aí quando Deus capacita, quando o mundo vem para eles sabem como lidar com as tentações. Eles sabem como lidar com as cobiças do mundo, porque foram capacitados quando entraram no mundo. Foram revestidos do poder do alto. Você foi revestido. Está a ser revestido. Jesus fala, no livro de Lucas que nós lemos, até que sejais revestidos do poder do alto. E eu quero hoje fazer a questão para si. De qual poder do alto Jesus que está a referir-se? Quando ele fala para os apóstolos no livro de Lucas 24. De qual poder? Eu quero citar pelo menos para ti uns 5 ou 6 poderes que todo crente tem que se revestir deles neste mundo. É obrigatório. Se ele não se revestir, a igreja não se revestir, os servos não se revestirem, eles vão cair. Ele diz, revestido, permanecei até que sejais revestidos. Aleluia. A primeira coisa que todo crente tem que estar revestido dele, todo jovem, adolescente, servo, não importa quem seja. Primeira coisa, tem que estar revestido do poder do alto. Poder. Quando eu falo de poder do alto, é aquele que Jesus disse no livro de Lucas, reunindo os 12, Jesus lhes deu poder sobre todos os espíritos. Lhes deu o quê? Poder. E no livro de Marcos, Jesus Cristo, ele especifica melhor qual é esse poder. Escute-me, esses sinais acompanharão os que creem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados. Esse poder, todo crente tem que estar revestido desse poder. Sabe por quê? Vemos uma era de cada ano que passa, só está a surgir mais doenças. Está a surgir mais enfermidades. Está a surgir cada vez mais males. Mas o crente, os apóstolos, estavam revestidos de poder. Uma das vezes, o apóstolo Paulo, foi picado por uma serpente venenosa. E disseram, esse vai morrer. Vamos contar apenas horas. Ele vai morrer. Passaram horas, ele não morria. Ele não morreu. Porque ele estava como? Revestido do alto. Falamos da feitiçaria que hoje em dia pega muitos crentes com muita facilidade. Basta ele sonhar uma coisa, basta ele pisar numa água. Não tem poder, crentes sem poder. Eles vão saber, não estão revestidos de poder. Todo o ambiente, mesmo se eles entrarem, por exemplo, num escritório, andarem numa estrada, entrar numa casa em que talvez fizeram tratamentos espirituais, ele vai ser pego com aqueles trabalhos espirituais. Ele não está revestido de poder do alto, ele não tem poder. Toda doença ele pega. Qualquer problema lhe atinge. Ele não tem poder. É vergonhoso olhar para uma igreja que não tem poder. É vergonhoso olhar para um crente que toda hora está sendo assolado com as mesmas coisinhas. Ele não tem poder sobre as enfermidades. Ele não tem poder. Ele não tem poder sobre os demônios. Ele não tem poder. Ele não está revestido. O crente tem que estar revestido de poder. Se ele não tiver o poder... atenção, não é poder qualquer. É por isso que eu disse, tem que ser o poder do alto. Porque o poder do alto é maior. Há lugares que eu vou e isso é um desafio. Eu sei que Deus realmente confiou-me almas para eu poder levá-las ao céu. Às vezes eu digo, olha, se você possivelmente nunca manifestou antes, venha lá até mim, deixa eu te mostrar uma coisa. Isso não é confiar em mim. O poder do alto é genuíno. Mesmo quem diz que não manifesta, se tem demônio, vai manifestar. O poder do alto é genuíno. Você não usa força no poder do alto. Nem pode usar agressividade. É natural. Porque é poder genuíno do alto.
Agora, se é poder que você forjou, esse poder, quando você dorme sem orar, vai sonhar mal. Basta você ficar um dia sem orar. Antes de dormir, você vai sonhar mal. Você não está revestido de poder ainda. Não está revestido ainda. Por isso que muitos crentes vivem como se não orar eu vou sonhar mal. Não é a vontade de Deus que você tenha esse pensamento. Não é a vontade de Deus. Isso aí é quando você era criança na fé. Amém? Quando você era o quê? Você tinha que, ok, eu tenho que orar porque eu não posso sonhar mal. Sim, mas agora, com o tempo de igreja, você deveria entender que não tem nada a ver com isso. Segunda coisa, que o crente tem que estar revestido, que é do alto, ele tem que estar revestido do coração e mente do alto. Amém, meus irmãos? Ele tem que estar revestido do coração e poder do poder do alto. Deus, no livro de Ezequiel, promete tirar o coração de pedra. Escutem o que eu vou ler para você. Diz Deus, e lhes darei um coração. Quem dará? Deus. E Deus está onde, gente? Ele vai dar do alto esse coração. Ele vai dar do alto. Está vendo o coração que você tem? O coração cheio de dúvida, pedregoso, rebelde, esse coração muito iracundo, que zanga muito, soberbo, que alberga orgulho, que não aceita crer. Esse coração, Deus promete tirar o velho coração de ti. Ele diz, lhe darei um só coração e colocarei dentro deles um novo espírito. Tirarei deles um coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos. Tirará o coração humano, coração da terra, e vai dar um coração do alto. O crente, senão, ele precisa de ser revestido de coração do alto, como de Jesus Cristo. Nesse mundo como o nosso, se você não tiver um coração como de Jesus, vai se ofender toda hora com provocações. Toda hora. É o que não vai faltar nesse mundo. Eu quero ter um coração igual de Jesus. Quanto mais batiam nele, mais ele perdoava, mais ele não sentia raiva. Você está imaginando um ser humano, quanto mais você bate nele, ele não tem nenhum sentimento mal com a tua pessoa. Está a imaginar esse ser humano? Jesus! E isso, o que faz uma pessoa ser dessa maneira? É o coração. Quando ela tem um coração calmo, um coração divino, você pode lhe provocar, lhe insultar, lhe tentar. Nunca vai subir no coração dela querer te devolver. Ela vai andar nos caminhos e estatutos do Senhor. Porque ela tem um coração do quê? Do alto. Ela tem um coração e uma mente do alto. Paulo diz, pensai nas coisas do alto. Perguntamos aos crentes, vamos lá começar a fazer um exercício de pensar nas coisas do alto aqui. Vamos começar a pensar em o quê? Em algumas canções. Não! Existe! Eu gosto disso. Quem ganha almas pensa como Deus. Você está perdendo esse provérbio? Quem ganha almas pensa como quem? Sim, agora sim, eu carrego. Olha só, Jesus perguntando aos apóstolos: quem os homens dizem que eu sou? Quem os homens que dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Deus te revelou. Como quem diz? Você está pensando em uma coisa agora, Ele te revelou isso. Você pensar as mesmas coisas, não é pensar em canções de versículos, pensar coisas do alto. Pensar como Deus pensa. Priorizar coisas que Deus prioriza. Olhar para as coisas de como Deus tem que olhar. Priorizar, viver, conservar a maneira que Deus anda. Coração do alto. E Davi explica por que ele tem que ter um novo coração. Davi diz o seguinte, me escute só, ele diz, então as palavras da minha boca e a meditação do meu coração te serão agradáveis na sua presença. A meditação da sua palavra aqui no meu coração será agradável a quem? A Deus. Quando eu tiver um novo coração. Quando eu tiver um novo coração do alto, eu andarei nos caminhos do Senhor, não vou me perverter, nunca vou ter um coração suscetível a poder cair na síndrome de Lúcifer. Nunca.
Você jovem, adolescente, senhor, senhora, nunca vai pensar no teu coração em alguma coisa que seja contra a vontade de Deus. Você tem um novo coração. E tem um coração do alto. Um coração cheio de bondade. Um coração cheio de amor. Parecido com Jesus. Crentes que não estão revestidos do alto nessa terra. O coração deles está a desejar tudo. Está a desejar fama. Há uma confissão que eu ouvi esses dias muito chocante. Em fevereiro mesmo. Alguém disse, eu quero te confessar uma coisa, sinceramente. Todos os anos que eu frequento a igreja, quando eu chegava, eu falo, alguém que tem anos de igreja. Eu sempre observava as pessoas quando eu chegava na igreja. Eu sempre observo as pessoas. Procuro a pessoa que tem possivelmente a roupa mais bonita. Eu dizia no meu coração, eu também quero vestir bem melhor para a pessoa. Ela que me disse sozinha a pessoa. Quando eu sento às vezes atrás, é porque eu quero ver melhor as pessoas. Está no coração. Ela ainda tem um coração mundano, tem um coração da terra ainda. Como é que ela seria salva depois com aquilo no coração dela? Como é que ela tornar-se um homem ou uma mulher salva? Impossível. Deus tem que lhe revestir do coração do alto e uma mente de quê? Do alto. Amém, meus irmãos? Segundo, terceiro, todo crente tem que estar revestidos do conhecimento do alto. Tem que estar revestido do quê, pessoal? Conhecimento do quê? O conhecimento do alto. Agora olhe para mim. Para que nunca seja enganado com doutrinas. Vocês sabiam? Há como crente ter um conhecimento celestial. Há como? Mesmo sem o teu pastor, mesmo sem conhecer muito Bíblia. Você tem como lá, quando alguém está te pregando uma doutrina e ensinamentos diabólicos, há como você não cair se você tiver um conhecimento de quem? Do alto. Ninguém vai te enganar. Pessoas são enganadas com facilidade com doutrinas e ensinamentos. São enganadas com facilidade. Pessoas são enganadas com maior facilidade porque eles não têm o quê? Conhecimento celestial. Olha para Jesus enquanto ele era pequeno, diz a Bíblia. Quando ele era pequeno, ele falava no meio dos doutores e admiravam o conhecimento que aquele menino tinha. Admiravam o conhecimento que ele tinha. Sabiam. Aquele conhecimento não podia ser um conhecimento da terra, de alguém que investigou na internet. Não podia ser. Não podia ser um conhecimento de alguém que leu ou investigou em algum lugar. É genuíno o conhecimento que tem. É um conhecimento do alto. É uma abertura de poder se defender contra heresias. Defender-se contra todo tipo de propagação de ensinamentos maus. Estamos entrando numa era, pessoal, em que haverá muitos ensinamentos. Eu te digo uma coisa. Há crentes nessa igreja que a internet te tem mais do que eu como teu pastor. A internet te fala mais nos seus ouvidos mais do que o teu pastor. Porque posso o teu pastor falar contigo talvez 3 vezes já por semana. Quinta, terça, domingo. Mas a internet fala nos teus ouvidos todos os dias. De segunda a segunda. Está falando nos teus ouvidos a internet. E se você não tiver conhecimento do alto, vai se convencer de muita coisa errada que está a ler, que está a ouvir, que vão te desviar. Se eu vos disser que tem alguém próximo a nós, que uma vez aproximou-nos e começava a querer nos contestar sobre o nome de Jesus, dizer que Jesus, o nome dele não é Jesus. Imagine uma pessoa que está no meio do centro cristão há anos e anos, 2 por 3, vem até nós nos diz, o nome de Jesus Cristo não é Jesus, está errado esse nome. Quantos anos na igreja ler a Bíblia? Hoje, está a dizer que o nome de Jesus não é de Jesus, não é Jesus.
Sabe o que ele convenceu? Falta de conhecimento do alto. Não tem conhecimento do alto. E para ter conhecimento do alto não é preciso você ler todos os livros da biblioteca. Não. Só precisa de ter o conhecimento do alto genuíno. Amém? Estamos entrando numa era grandemente poluída em termos de ensinamentos. Eu dava até inclusive exemplo para a irmã nossa, pegava o telefone dela, eu disse um vídeo que dizia, você não vai acreditar nisso. Eu disse, tá vendo isso aqui? Toda pessoa quando vê isso aqui, está ansiosa a querer ver, você não vai querer acreditar nisso. Quer saber o que significa aquela coisa? Ensinos que pervertem pessoas. Eu estou a falar de algo, meus irmãos, que todo crente tem que estar vestido. O conhecimento do alto não permite divergências, não vai permitir vocês abandonarem a vossa doutrina que se vos salva. Amém? O sábio diz, o hipócrita arruína o próximo com a boca, mas os justos são libertados pelo conhecimento. O conhecimento do alto que é necessário. Jesus dizia aos que andavam com ele, cuidado que ninguém vos engane, em Mateus 24:4. Cuidado que ninguém vos engane. E agora a minha questão, o que previne uma pessoa do engano? É o conhecimento apenas. Se você não quer ser enganado, tem que ter conhecimento. Tem que ter o que, pessoal? Conhecimento. Tem que ter conhecimento em terceiro lugar. Precisamos de crentes que parem de acreditar em tudo que está sendo dito. Cada lugar em que se vai, você acredita em todas as coisas que é quanto a ensinamento, que é palavra. A igreja precisa de se revestir do conhecimento do alto. Em quarto lugar, é triste, pessoal, quando eu falo do conhecimento do alto. Eu nem quero citar, inclusive, alguns acontecimentos que estão a ver aqui em África, em algumas seitas. É básico, conhecimento do alto, o pessoal não tem. Quarto, o homem, o crente, precisa de se revestir da sabedoria do alto. Amém, meus irmãos? Precisa se revestir da sabedoria de quem? Leia comigo Tiago capítulo 3. Abra, por favor, comigo Tiago capítulo 3, por favor. Tiago capítulo 3. Veja o que o apóstolo Tiago ele fala. Tiago capítulo 3. Será que só vamos entender, pessoal? Tiago capítulo 3. Versículo... Estão comigo, pessoal? Versículo 17 diz: a sabedoria que vem do alto é, em primeiro lugar, pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Amém, meus irmãos? A sabedoria de onde, pessoal? Ela primeiro é pura, moderada. O sábio, meus amados irmãos, é aquela pessoa que, em primeiro, eu digo isso, o sábio, deixa-me compactar isso para ti. O Salomão, no livro de Eclesiastes 7, diz assim: assim como o dinheiro conserva a vida de um homem, a sabedoria conserva a vida de quem lhe possui. Se você é sábio, a sabedoria te conserva, te guarda. Quantas vezes Jesus foi conservado pela sabedoria dele? A sabedoria de Jesus lhe fazia sempre não cair nas tentações, lhe fazia sempre não cair em provocações. Vemos na Bíblia constantemente pessoas vindo querendo lhe tentar, mas como a Bíblia diz que ele foi vestido de espírito de quê? De sabedoria. Ele sempre sabia como se comportar. O jovem Estevão, quando ele estava a ter aqueles problemas, estava a ser
que tentavam lhe complicar, diz a Bíblia, ninguém conseguia resistir à sabedoria com a qual Estevão falava. Um jovem que sabe como falar e não se colocar em problemas nas palavras dele. Ele sabe falar, defender o que ele está a falar, mas nunca se coloca, não há motivo de você lhe acusar de algo. Hoje em dia, as palavras das pessoas, precisamos de crentes com sabedoria. Esse mundo aqui, você pode se vender só com as palavras se não for sábio. Você pode perder tudo que você tem se você não carregar a sabedoria na sua vida. A sabedoria, meus irmãos, pode te livrar de muitas ciladas se você saber usar. O sábio diz, enquanto eu sentava na minha casa, da janela da minha casa, eu reparei, no meio da cidade, havia um jovem sem sabedoria. Foi se envolver com a prostituta. O jovem sem sabedoria promete coisas. Ele não sabe que promessas são as coisas que ele nunca tem que fazer para homens. Se alicia, se entrega nas mãos de pessoas. Na posição de Herodes, ele como um rei nunca devia jurar. Você for a perceber, eu nunca me coloco numa condição de meter meu nome, minha reputação em algo que eu dei como exemplo para si. Porque eu sei como Herodes disse, eu juro que vou dar tudo. Ele não foi sábio como um rei. Ele não foi sábio. Ele achava que ele não teria algo que lhe doer se ele pudesse impedir. Jovem, você tem algo que se você for a jurar um dia, não for sábio, controlar tua vida, alguém vai levar sua alma através do teu juramento, se não for sábio. É necessário sabedoria. Revestido de sabedoria nesse mundo. Amém? Amém. Será que estão a entender? Sim ou não, pessoal? Eu quero terminar essa parte da sabedoria com aquilo que o sábio diz. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio reprime e aplaca. Quero dar um exemplo de sabedoria. Quando estás irado e zangado, como você sabe que é sábio? Primeiro, o tolo que não é sábio quando está zangado, ele faz a pessoa saber que está zangado e fala tudo que está sentindo no coração dele. Ele derrama a sua ira, zanga, parte tudo ao seu redor, responde mal até chegar, não pode não responder mais quando falam com ele. É um tolo, não é sábio. Mas o sábio, ele reprime a ira dele, ele controla a sua ira, porque ele sabe o que a ira tem como consequência na vida dele. Às vezes em que eu aprendi que nem sempre quando tens razão tens que falar alguma coisa. E às vezes é preciso controlar muito até o que queres mais falar. Controlar para não falar. Nem sempre que você diz que tem que falar para cair do meu coração vai te fazer bem. Tem que ser sábio para discernir essas coisas. A pessoa que disse eu quero falar só para tirar do meu coração, se arrepende até agora de ter falado. Não foi sábio. Isso é uma coisa que eu vou te dizer, que eu uma vez preguei. Uma palavra pronunciada nunca mais sai. Se você como marido, esposa, já chamou teu marido de que ele não presta, a palavra nunca vai sair da mente dele. Você podem vir dias melhores da vossa vida. A palavra há de existir. Sabe por quê? São coisas que não saem com facilidade de qualquer pessoa quando ouve. Aquele dia que alguém falou comigo, você não respondeu. Está no coração. Não sai com facilidade. Às vezes quando eu olho alguns de vocês, meus irmãos, falo até inclusive com as jovens dessa igreja, há momentos que eu sinto vontade de falar muito, mas às vezes eu digo melhor calar, Jesus. Falar não vai resolver tudo. Veja, alguns deles têm muita falta de sabedoria ainda para a vida e para esse mundo. Isso é visto na sua maneira de agir. Se o crente não estiver vestido de sabedoria, ele vai cair nesse mundo. Amém? Em quinto lugar,
Eu quero caminhar para o fim. Todo crente tem que estar revestido do Espírito do alto, que é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Espírito do alto. Todo crente não pode andar nessa terra sem estar revestido com o Espírito do alto. Se ele não estiver revestido com o Espírito do alto, ele vai cair. Escuta o que o profeta Ezequiel disse. Diz o seguinte: também colocarei o meu Espírito dentro de vós e farei que andeis nos meus caminhos e obedecereis os meus mandamentos e o praticareis. Quando o Espírito Santo entra em alguém, o Espírito do alto entra em alguém, Deus está dizendo o quê? Eu farei com que ele ande nos meus caminhos, vou lhe guiar. A maneira que Deus tem de guiar uma pessoa na terra é através do Espírito Santo. Se você quer ser guiado nessa terra, tem que estar revestido do Espírito do alto. Fora do poder, do conhecimento, de todas as 4 coisas que eu falei no início, é preciso o homem estar revestido do Espírito Santo. E eu quero te explicar algumas razões porque é importante estar revestido do Espírito Santo. Primeira razão, meu irmão, o Espírito Santo dentro do homem é o selo da salvação. É marca de que você pertence a Cristo. Se você não tem o Espírito do alto em ti, você não tem nada. Olhe para mim, olhe para mim. O que neste momento, ao olhar para ti, você pode dizer: esta é a marca de que eu pertenço a Cristo? Escute. As práticas boas não são suficientes. Não são. O apóstolo Paulo chegou a dizer mais: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, esse não lhe pertence. Porque o Espírito, em primeiro lugar, quando ele está sobre a vida do homem, o homem está revestido. Por exemplo, a igreja, se essa igreja ela está revestida do Espírito Santo, ela tem uma marca, um selo. Se um demônio manifestar aqui, e possivelmente ele ver a marca do Espírito Santo aqui nessa igreja, de certeza ele vai temer alguma coisa, vai odiar. Porque a marca, o selo do Espírito é uma identidade que o crente tem de que pertence a Jesus Cristo. Se ele não tem um Espírito, não tem um selo, não tem a marca. Amém, meus irmãos? É o apóstolo Paulo que diz, vocês vão ler em casa, Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14. O Espírito Santo, ele é selo. E outra parte que eu quero ler para si aqui agora no livro, abram comigo isso, 2 Coríntios, rapidamente, 2 Coríntios capítulo 1. Veja que o apóstolo Paulo, ele fala, quando ele fala sobre o Espírito Santo, selo. Segundas Coríntios, capítulo 1. Amém. Amém. Vamos ler? Isso. Vamos ler. Capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Diz: foi ele também que nos selou. Foi ele também que nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Ele pôs o Espírito como o que, pessoal? Garantia. Em outras palavras, diz penhor. Penhor é garantia. O Espírito Santo na vida do crente é garantia de que aquela pessoa ali, ela pertence e Jesus há de voltar a vir levar. Normalmente, quando vocês fazem, não eu, quando vocês fazem empréstimos, fala-se de penhorar alguma coisa, significa garantia, o símbolo de o dono há de voltar porque tem uma coisa que lhe pertence. O Espírito Santo, segundo a Bíblia, ele é a garantia de que Jesus vai cumprir a promessa dele, ele há de vir nos levar. Mas é só garantia naquela pessoa que foi selada.
Se você não possui o selo do Espírito Santo, no dia em que ele for voltar, ele pode passar por ti. Ele vai dizer, Senhor, eu estava na tua casa. Ele vai passar por ti. Mas, Senhor, eu participei dos cultos. Eu estive lá na igreja. O Senhor não me viu. Participei lá de Santas Ceias. E o Senhor, a única coisa que Ele vai procurar ver em ti é o selo. Quando aquelas viúvas loucas, virgens loucas, foram bater a porta, abra-nos a porta, o noivo disse, eu não vos conheço. Mas, tempos atrás, aquelas eram noivas de quem? Daquele noivo. Mas naquele momento ele disse, eu não vos conheço. Por causa de quê? O azeite, que é o Espírito, não era idêntico. Haviam comprado aquele azeite ali. Não era deles. Não era dele, não era do noivo. Que Espírito está em nós que nos selou? Que marca você carrega em ti, que você pertence a quem? No reino do Espírito é assim. Não funciona o que você fala. Funcionam selos e marcas. Funciona isso. Às vezes os demônios quando manifestam eu pergunto, você pode tocar, eu até por vezes cito alguns nomes de Deus, você pode tocar tal de fulano? Ih, não posso, tem uma marca, tem um selo. Tal de fulano? Ah, posso. Por quê? Não posso tocar. Ele sabe que tem marca, foram marcados. Uma vez o meu pastor contou que enquanto ele estava andando na estrada, encontrou uma curandeira. A curandeira falou com ele, disse, não sei se era curandeira, mas alguma coisa. Parou e disse o seguinte, você é pastor. Meu pastor, que eu ouvi com ele, disse isso. Ele nos contou isso na igreja. Ele disse, você é pastor. Ele disse, por quê? Eu vejo uma marca em ti, na tua testa. Eu não sei se ele contou no culto ou se contou só para mim isso. Ele veio contar. Disse, olha, ela disse que tem uma marca em mim. Naquele dia eu disse, poxa. Outro dia, já vos contei sobre isso. O demônio estava manifestado. Ele perguntou, qual é meu nome, demônio? E o demônio estava a chamar ele de Jesus. O meu pastor de Jesus. Por quê? Marca, selo nele. Tem selo. É isso que o crente tem que ter. Ele tem que carregar nele um selo. Quando o demônio te olhar, ele não pode ver sua pessoa. Ele não pode ver a si. Ele tem que ver alguém que ele não tem capacidade de tocar nessa pessoa. Por isso que temos que estar revestidos. Crente, se você está revestido, você vai olhar para o demônio, vai dizer, ele não vai conseguir entrar no teu corpo, ele não tem essa capacidade. Marca, selo. E os crentes hoje em dia estão a andar desprevenidos. Eu estou a falar isso. Só quem faz oração de libertação nessa igreja. Veja o demônio. E às vezes não é cansar dos demônios. Porque, gente, cada canto que eu vou é demônio, demônio, demônio. Foi quinta-feira passada aquilo, Carlos, que nós fomos para Matolaria. Foi quinta-feira passada. Gente, demônio tudo quanto é canto. Eu acho que estou a ficar cansado de ouvir demônio. Demônio tudo quanto é canto. Você encontra de todas as espécies. Alguns aceitam que tem demônio. Você encontra alguns mais duros. Eu não tenho nenhum demônio. Você quando prova, você olha, está vendo? Isso que você tem dentro de ti. Qual é a solução? Não é continuarmos a fazer oração de libertação. Essa não é a solução. A solução é revestimento. Se você não se revestir, irmão, eu já te disse uma coisa nessa igreja. Principalmente nessa igreja. Vão passar anos. Até os amigos eu falo sempre disso para eles às vezes. Brinquem só. Um dia eu vou para a tua direção, venho orar por ti. Vou descobrir se você já... No meio dela, meu Deus. Se eu encontrar, você manifestar, sabe o que vai acontecer. Não brinque. Precisamos de selos. Nós adolescentes precisamos ser selados imediatamente, revestidos. Amém? Se ela não estiver revestida, ela não vai suportar o que está a acontecer, está a vir. Aleluia. Diz mais o apóstolo Paulo, foi Deus que nos preparou para isso e nos deu o Espírito Santo como garantia. E o apóstolo João fala, aqueles que nasceram de Deus não vivem mais como os outros vivem quando estão no mundo. E o maligno não os toca. 1 João capítulo 5, versículo 8. E o maligno não pode mais os tocar. Quem são esses que não podem lhes tocar? Esses estão revestidos, estão selados.
Amém? A segunda importância de se revestir do Espírito. Jesus disse aos apóstolos: recebereis o Espírito, o poder, e sereis minhas testemunhas. Sereis minhas o quê? Sabem, hoje eu vejo como a palavra que mais é precisa hoje do que quando foi pronunciada. Uma verdade que eu acredito que hoje está mais intensificada, como quando o dia em que Jesus pronunciou. Hoje eu entendo que é mais necessário é ter um testemunho de Jesus Cristo. Todo mundo está aqui no nosso meio hoje. Possivelmente pode estar a falar mal de alguma pessoa que frequenta a igreja. Pode estar a falar mal de algum pastor. Esses pastores de hoje, essas igrejas de hoje, esses povos de hoje. Cada um de nós tem essa percepção. Sabe o que significa? Se não estamos a reclamar de forma acentuada de pessoas que envergonham o nome de Deus, precisa-se de mais do que nunca hoje de testemunhas de Jesus Cristo. E você pode ser essa pessoa, mas não vai ser testemunha se o Espírito Santo não vier sobre ti. Hoje estamos a ver uma era de crise, de escândalos, uma era de perversão, uma era em que toda pessoa está a reclamar de algum comportamento mau de um crente. É agora que se precisa mais de um revestimento do alto para os homens serem testemunhas, serem representantes do reino celestial. Eu quero mais isso hoje. Representante do céu, ser testemunha dele, revestido. Ok, eu quero te contar a história. Na história, é algo que eu falei logo no início dessa igreja, quando eu falei sobre a diferença. Eu disse, se você é uma pessoa que fala muito mal da tua igreja, a primeira coisa que tem que começar a fazer não é sair da tua igreja. Não é a primeira coisa que tem que fazer. A primeira coisa é você ser diferente. A partir de ti, outros vão ser. Vão despertar como você imagina, como você diz. Você é diferente. Você é testemunha. Amém? Seja testemunha. Hoje estás a precisar muito de testemunhas oculares de Cristo. A irmã Sônia esteve cá testemunhando no domingo. Ela está me ouvindo agora. Ela daqui a algumas horas vai estar de viagem. Daqui a algumas horas, mas ela está me ouvindo. Ela, ao ligar, vocês sabem, quando alguém testemunhou o poder de Deus, tem uma coisa que eu disse quando eu preguei. Disse que quer pregar. Ela não para de me dizer, mas pastor, será que as pessoas entendem o que eu entendi quando eu entrei na igreja? Pessoas entenderam mesmo isso que eu entendi? Realmente elas entenderam? Será que elas entendem que estão diante de Deus verdadeiramente na igreja? Eu disse para ela, irmã, o triste é que nem todo mundo pode dizer a mesma palavra que a irmã. O que a irmã está me dizer agora, ela diz, eu gostaria tanto com que todos pudessem saber o que aconteceu. Como? Por que nós outros não estamos a ter o mesmo sentimento? Ela está testemunhando, não para de testemunhar. Ela fala quando eu chegar lá, quando eu chegar lá, quando eu chegar lá. O que está acontecendo? Testemunhas. Precisamos de testemunhas vivas e oculares. Não que dizem, alguém disse, me contaram, você ser testemunha. Nós, nossa igreja, ser testemunha. Mas ela precisa de ser revestida em primeiro lugar para ser testemunha. Amém? Eu não sei. Mas eu sinto que Jesus quer revestir a igreja dele. Há crente que não está revestido de nenhum conhecimento. Falei com alguém essa semana, eu disse, alguns estão aqui nesse lugar, hoje estão na igreja até agora, porque ninguém nunca lhes foi seduzir. No dia que alguém for lhes seduzir, vão sair. E isso é mal. Você apostar na tua estabilidade espiritual, sendo que ninguém nunca te tentou nada. No dia que alguém começar a te tentar, possivelmente você não vai desistir aqui. Alguns são crentes que até agora ninguém lhes aprecia. Ninguém está lhes dando oportunidades. Mas no dia que aparecer a primeira oportunidade, já foi. E não há de ficar. Há de abandonar. Eu estou a clamar uma coisa nessa manhã. Não importa se você é novo ou é antigo. Revestimento do alto.
precisamos de revestimento. Nós podemos saltar, dançar aqui na igreja, mas daqui a algumas horas começou a tua semana, eu não vou estar contigo. Você vai estar sozinho, possivelmente. Está revestido do conhecimento? Está revestido do poder? Está revestido do Espírito? Está revestido do novo coração e novamente? Eu quero orar consigo. É uma promessa revestir a terra inteira. Acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei meu Espírito sobre todas as pessoas. Filhos e filhas profetizarão. Esses vossos jovens, esses velhos terão sonhos. Os velhos e jovens visão. Até sobre os escravos derramarei o meu Espírito. Sobre todos. Deus está querendo revestir a igreja de algo. Eu preciso começar a vos dizer, eu quero terminar. Se você não estiver revestido, você cairá um dia. Você vai cair. Vamos orar.